A Gincana Cultural é o maior e melhor evento de nossa cidade. Por isso, a partir deste momento, senhoras e senhores, a cultura vai entrar neste palco. Atenção, gincaneiros da cultura, valendo! Bem, nós estivemos este final de semana em São Jerônimo. E a Vera já tinha nos avisado, tinha nos alertado de que nós iríamos encontrar lá uma grande festa e uma grande surpresa. Mas nós não imaginávamos, mesmo com o alerta da Vera Armando, do que vimos lá, do que teríamos pela frente. Nós já viajamos muito por esse Rio Grande, já assistimos muitas coisas, mas o que nós assistimos, juntamente com a Lise, com a Jaqueline, com a Suzana Ruschel, que estava conosco no júri, realmente nos impressionou muito. E por isso já prometi na rádio hoje, nós queremos mostrar para os senhores o que é realmente uma criatividade, o que se chama assim, uma emoção muito grande, uma cidade toda vibrando, lutando e buscando uma vitória muito grande. Eram mais de 1.500 pessoas no ginásio. Torcidas, né? Torcidas organizadas. São Jerônimo é a nossa primeira parada. A animação da população de São Jerônimo é conhecida há muito tempo. Quem nunca ouviu falar dos bailes de carnaval desse município? Hoje, a cidade divide toda essa alegria e disposição com sua tradicional gincana, que acontece todos os anos. Durante os dias da Gincana Cultural, as ruas de São Jerônimo ficam tomadas pela população. São pessoas de todas as idades, que nesta época se reúnem para torcer por suas equipes na tradicional gincana que completa 20 anos. Cerca de 5.000 pessoas participaram da 36ª edição da Gincana Cultural do município de São Jerônimo. Quase 300 bailarinos das 4 equipes da comunidade. Quem nunca ouviu a expressão tarefa de gincana para algo difícil e trabalhoso? Aliás, você já participou de uma gincana? Para quem não está muito familiarizado, é uma brincadeira em que equipes têm que cumprir várias tarefas, como conseguir objetos antigos, por exemplo, no menor tempo possível. Só que tem um município aqui na região carbonífera que essa brincadeira gostosa e desafiadora é assunto muito sério e mexe com o povo da cidade há 3 décadas. Sou Elza Sanguiné, sou professora, sou reeducadora, sou reikiana, também trabalho com tarô terapêutico, mas o grande foco da minha vida sempre foi a educação e sempre foi trabalhar com as diferenças. E o foco de trabalhar com as diferenças é trabalhar com essas crianças que são ou com dificuldade de aprendizagem ou crianças superdotadas, é trabalhar sempre com a arte, porque a arte sempre vai trazer para as crianças, para os adultos, para as pessoas, uma nova perspectiva de vida. As pessoas sempre se encontram, as pessoas sempre conseguem fazer coisas que elas nem imaginavam que conseguiriam fazer usando a arte. Então, eu acho que eu tenho como carro-chefe na minha vida. Sou professora de português e literatura. Acho que a literatura também me encaminhou muito para a questão da arte.
Então eu vejo a arte como algo salvador do mundo, não é? Algo que possa ajudar as pessoas a construir uma nova vida, a buscar coisas melhores, né? A arte é compromissada com a vida. Bom, meu nome é Natália, tenho 28 anos, sou professora de artes, sou formada em dança, tenho uma graduação em dança pela UBRA, uma especialização em dança pela URGS e recentemente iniciei um mestrado em serviço social na PUC. Trabalho com a dança desde 2010 e sempre em projetos sociais, mas também em algumas escolas de formação em dança, assim. Bom, meu nome é Carlos Lacerda e o pessoal me conhece por Curió, que é um nome artístico que eu tenho já há bastante tempo, né? Sou artista plástico, sou escultor e, enfim, trabalho com arte em geral. Moro em Charqueadas e aqui na Gincana de São Jerônimo eu sou um prestador de serviço, trabalho com cenário aqui. Também faço cenário, né? E aqui na Gincana eu sou cenógrafo. Na Gincana de São Jerônimo eu acho que já faz uns 30 anos que eu presto serviço. Tenho 58 anos e trabalho com arte a minha vida toda, praticamente. Meu nome é Karen, eu tenho 28 anos, eu trabalho com dança, professora, coreografia, bailarina, com teatro também e com de tudo um pouco assim que a arte oferece também, a gente vai, né? Bom, meu nome é Uriel, tenho 30 anos, sou formada em moda, trabalho com isso já faz algum tempo, trabalho também como drag queen. Eu sou a Nicole, eu tenho 39 anos, mãe de 2 filhos queridos. Sou formada em dança, trabalho como coreógrafa, trabalhei já como bailarina, professora, enfim, tudo relacionado à dança. Bom, eu sou o Matheus Oliveira, eu tenho 17 anos, sou maquiadora e drag queen, graças ao baile da Gincana. Meu nome é Nicolas Araújo, eu tenho 20 anos e hoje eu sou modelista na empresa Labs. Eu me chamo Tracy, tenho 30 anos e entrei nesse ramo do baile da Gincana em 2004. E o engraçado é que a gente entra no baile da Gincana porque conhece o amiguinho que já está lá dentro, né? E aí vai contaminando até que a gente entra de cabeça e depois nunca mais sai. Meu nome é Larissa Sanguiné, né? É um sobrenome que eu acho que não é uma coisa de tradição, assim, mas é que como a minha família esteve muito presente não só no baile da Gincana, como várias coisas da cidade, assim, né? E meu pai é artista plástico, né? A minha mãe é uma pessoa que ela é artista, dentro da educação é uma coisa misturada também. Eles tinham um grupo de teatro quando eu era criança, então essas coisas todas me influenciaram diretamente. Aqui na exposição teve esses festivais de música nativista também, que foram 8 edições de festival. Então para mim parecia que estava tudo lá em casa acontecendo, sabe? Apesar de estar na casa de outras pessoas também acontecendo, a impressão que eu tinha é que estava tudo dentro da minha casa, essas invenções, essas coisas todas. Eu tinha 11 anos de idade. Eu tinha um grupo na escola, assim, com as minhas colegas, e a gente gostava muito de dançar. E a diretora da escola me convidou para participar do Mundo da Gincana. E foi uma coisa, assim, que eu quis muito, porque a minha família não era uma família que participava, assim, né? Eu tinha uma prima que dançava, mais velha, mas não era uma coisa que eu tinha acesso. Então eu e uma amiga acabamos indo por causa desse convite. Ele iniciou, na verdade, um pouco tardiamente, assim. Eu já participava da Gincana, mas não participava ativamente da tarefa do baile. Eu comecei a dançar no baile da Gincana em 2007, pela Equipopança, e eu fiquei assim, que legal isso aqui, que legal esse movimento que acontece aqui. Eu era nova, eu tinha 16, 17 anos. Minha história no baile começou no primeiro baile da Gincana, né, que a minha irmã foi a primeira rainha da Medonhos, e foi o primeiro baile que eu fui, assim. Não fui nos outros todos porque a minha mãe não quis, porque eu era, né, eu tinha 8, 9 anos, mas ali começou a minha história ali, eu participei do processo dela também de criação. Eu lembro ela, eu não lembro quem era a pessoa que estava junto, mas
criando toda a coisa do baile na garagem lá da minha mãe, sabe? Desde pequena eu participava da gincana, eu ia com meus tios, assim, eu lembro ali antes de 95, que eu ia ver os ensaios da Barrosa, quando meus tios iam. O meu pai participou fazendo algumas coisas de decoração de gesso, assim, pro baile da Medonhos em 95, que foi um baile do sacrifício, que eu acho que marcou bem na história. Continuei participando da gincana, assim, não participava muito do baile. Assim, quando tinha 15 anos, eu comecei a participar mais da Medonhos e daí eu participei do meu primeiro baile como elenco. A minha história no baile começou no ano de 2018, através de um convite de um amigo. Porque eu sempre tive a vontade de dançar no baile, mas nunca tive a coragem. E quando eu tive o convite de estar em cima do palco, eu não pensei duas vezes. Foi aí que começou e na metade dos ensaios nasceu a POC. A POC, ela é uma drag, além de tudo ela é uma bicha 100% feminina, básica, sempre um close. E em uma festa fantasia da equipe, no ano de 2018, eu soltei no grupo que iria montada. E todo mundo ficou, gente, vai se montar, finalmente. E aí chegou a montada e ninguém me reconhece. Daí todo mundo começou a POC, e ficou até hoje. E desde então, eu não parei mais e tô me montando até hoje. E foi bem engraçado, porque eu tinha 11 anos, né? Eu fiz 12 aquele ano, isso. E aí, eu fui sósia da rainha no primeiro ano. Só que eu era muito novinha e eu não tinha dimensão do que estava acontecendo. Então, eu achava que tinham me colocado naquele papel porque eu era muito ruim, assim. Tipo, ela vai ficar aqui pra fazer quase nada, né? Porque ela não é boa, assim. E não, nossa, se fosse hoje, acho que eu ia ficar mais nervosa em ser sósia da rainha do que aquela época, né? Foi bem engraçado, assim, quando eu lembro. Eu comecei em 2004 dançando, entrei, as meninas não tinham ido, perderam 2 meninas do elenco, Isaac e Leozão bateram lá na porta. Em julho, o baile CT. Nunca tinha dançado na vida, eu nunca tinha assistido o baile da gincana, na verdade. E foi muito bom, porque despertou o que já tinha, que era o gosto pela dança. Conheci essa questão teatral, porque a Larissa, a gente trabalha um pouco mais teatral, né? Larissa, muito conhecida aqui dentro do baile. A minha história, ela começou em mais ou menos 2015, que foi quando eu comprei minha camiseta da Águia. E pensei assim, não, vou ir porque lá é legal, lá é interessante pra mim. Os jovens todos estavam indo, né? Pelo menos os meus amigos. Mas tinha uma pequena parte ainda que estava me chamando para ir para SK. Meu pai foi secretário de turismo anos antes ali desse baile começar. E daí foi uma retomada do carnaval, lá um suspiro de retomada de carnaval. E essa vontade que a cidade tem de fazer coisas artísticas, né? Não é de agora. O baile da gincana é uma reviravolta, né, de coisas abandonadas. Sim, houve um tempo em São Jerônimo, não é, em que a arte fervia dentro da cidade. Mas eu vou falar de um tempo onde eu vivi intensamente tudo isso. O carnaval ele tinha sido adormecido durante algum tempo e ele começou a voltar novamente, não com toda aquela grandiosidade que tinha de espetáculos de rua luxuosos, mas com uma criatividade se adequando ao tempo. Grupos em São Jerônimo começaram a se reunir para movimentar muitas coisas que não existiam na cidade. A primeira vez que eu dancei no baile foi quando eu fui rainha da Nova Era, em 97. Ali começou a subir no palco, né? Mas a história antes já era viva, assim. Eu era nova, eu tinha 16, 17 anos, já praticava dança, mas em Porto Alegre, na época eu tinha me mudado, daí eu tinha retornado para São Jerônimo em 2007. E eu fiquei encantada com o que acontecia dentro de um espaço pequeno, porque na época a Poupança ensaiava no antigo Mercado Tour. E era um espaço super pequeno, eles tinham um elenco super grande. E eu ficava, meu Deus, como que eles conseguem fazer isso? Como que faz isso? Na época, a coreógrafa era a Jennifer, ela era de Montenegro, se eu não me engano, e eu ficava olhando assim, como ela consegue dar conta de todo mundo, né? Como que isso funciona
na prática, né? Como que essas pessoas se reúnem para fazer isso, né? De onde é que surgiu isso? O meu contato com a Gincana de São Jerônimo, nós tínhamos uma serigrafia na época. Então o pessoal fazia camiseta com a gente lá. Então a gente começou a fazer camisetas da Ike Medonhos e da Águia de Fogo. E foi por intermédio desse pessoal que eu comecei a prestar serviço na área de cenário aqui. Aí paramos com a camiseta, não tenho mais serigrafia hoje, trabalho só com arte mesmo. E aí hoje eu presto trabalho aqui praticamente para todas as equipes. Primeiro baile que eu fui, nunca tinha assistido, dancei, faz a parte lá com o rei do baile, aí fica aquela emoção, é meu primeiro baile, eu tô dançando com o rei. E faceira, acabou que a poupança ganhou. E aí vem aquela sensação assim, não, nunca mais vou sair, aquilo ali é muito legal, quero ficar. Dancei 2005, dancei 2006, 2007 fui convidada para ser rainha. O que eu acho de maneiro desse lance do baile da gincana é que aos poucos ele foi se tornando mais democrático do que o próprio carnaval, assim. Acho que o carnaval era muito dessas famílias tradicionais e tal, e que, né, tinha a família tal que dirige, a outra família tal que dirige. E aí começa a acontecer um lance que é dessa necessidade que as pessoas têm de inventar coisas artístico-culturais, que são coisas diferentes, mas é que elas estão misturadas. Eu lembro em 94, por exemplo, que a Larissa Sanguiné foi a rainha, de ter essa coisa na escola, assim, eu estava na 3ª série, a galera já sabia a coreografia que ela ia dançar, aquilo era tudo um movimento que acontecia, mesmo tu não estando participando, né, de nenhuma equipe, aquilo tá vivo na cidade, assim, o tempo inteiro. Eu entrei na poupança em função da Euse e da Larissa. A Larissa ia coreografar, que foi o ano que a Larissa Vasco foi rainha. E eu participei de alguns ensaios, tudo, e no fim eu não dancei nem eu nem a minha irmã, porque a gente morava em Porto Alegre, e teve aquela função, quem morava em Porto Alegre não podia, né? Também criamos o Gota da Sanga para que os nossos filhos também começassem a fazer teatro, não é? Porque nós gostávamos disso. E daí começamos a fazer, assim por um sonho, um festival de música, porque achávamos que fazendo festival de música nativa nós íamos conseguir dinheiro para poder montar a nossa peça, Doce Ilusão, não é? Então fizemos 8 edições desse festival, e foi um festival assim que teve o seu espaço no cenário do Rio Grande do Sul. Nós tivemos festivais de outros locais que vinham aqui para ver como é que nós fazíamos um festival do nada. Aí eu fui ver o que era esse tal baile de gincana. E eu fiquei completamente apaixonado. Eu queria trocar totalmente, porque eu estava ali embaixo, para estar lá em cima. Eu lembro que o baile da Scali me deixou, tipo assim, ó, delirando. Porque foi o baile do circo. Foi quando eu comecei, tipo, a amar circo 100%. Eu lembro que direitinho uma cena na minha cabeça que era uma cena só das meninas, assim, com aquele figurino muito lindo. E aí elas andavam na frente, assim, e viravam. Eu até lembro muito da Carol Noronha, que ela tinha um cabelo cacheadão, assim. E eu fiquei, tipo, totalmente apaixonado por aquele baile. E no final também veio a rainha e deu uma volta e eu fiquei, tipo assim, meu Deus. E aí foi aí que eu decidi que eu ia pra SK. E aí eu fui convidada para ser rainha da poupança em 2007. Foi muito, 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 muito bom. Foi um compromisso gigante. Acredito que cumpri tudo que eu devia. Agradeço muito a oportunidade por ter participado, sabe? Aí em 2008 eu parei e em 2009 meu último ano dançando. Que a Escola da Usina tinha um festival de talentos que todo final de ano todo mundo ficava esperando. O ginásio também tinha, e eu trabalhava no ginásio. E lembro que eu e a Gilda Pericioli fazíamos um trabalho com dança, arte, teatro, e que nós apresentávamos. E muitas dessas crianças, desses jovens, depois começaram a entrar dentro da Gincana de São Jerônimo também, e também passavam pelo carnaval. Depois começou o Maximiliano, né, o Colégio Maximiliano, a ter o seu festival também. A cidade fervilhava em torno disso, de buscas culturais. E junto com isso surgiu a Gincana de São Jerônimo. Para mim, faz parte da minha vida acompanhar essa transição aí. Eu acho que eu peguei na minha adolescência bem a transição dessa coisa, né? Então o baile é bem velho já. E já tinha gincana, na verdade, né? A gincana nem sei quanto tempo tinha já de gincana. Daí quando começa, vem essa história do
baile da escolha, né? Escolha, uma coisa assim, era um nome imenso, né? E como seria uma tarefa de gincana não sendo só uma menina bonita. Que isso era o mais legal, né? O que no primeiro ano não foi o que valeu, né? No primeiro ano valeu a beleza da menina. E aí depois eu acho que as equipes começaram a entender isso como uma tarefa que já vinha dos desfiles de rua, uma coisa mais artística, e a coisa começou a fazer essa transição também para o baile, da coisa mais elaborada, porque o desfile de rua era uma coisa assim, de uma semana se dava uma temática, e aí saía fazendo. No outro ano eu já fui participar da Águia. Tinha alguns amigos meus que eram da Águia, e daí eu entrei na Águia como elenco, e ali eu dancei até 2009, e daí eu tinha tipo uma, não digo vida dupla assim, mas eu era bem ativo na equipe, mas eu participava do elenco e ajudava muito no figurino assim, que foi onde eu me apaixonei assim pela arte de fazer figurino, ali dentro do galpão, e conheci muitas pessoas que abriram muitas portas para mim, para eu aprender assim muitas coisas ali. Um baile marcante, é que é muito difícil escolher assim, né, um baile marcante, uma memória de um baile, né? Acho que tem muitos bailes que nos marcam muito. Eu lembro do primeiro baile que eu fui ver, assim, ao vivo, que foi em 2001, foi na exposição. Acho que ali, sim, meu olho brilhou, assim, aquele ano, acho que foi, aquele ano teve o baile da Carol Kerber, né, da Shalom, que pra mim, é um dos bailes que mais se marca na história, assim, por ser tão grandioso, assim, e, enfim, tudo aquilo que eu acho que muita gente sabe, assim, que viveu aquilo, sabe? E é um baile daquele ano que me marca muito, assim, porque eu acho que foi onde encheu o brilho, assim, em mim. Eu tenho várias, assim, várias mesmo que vêm na minha memória. Essa coisa da Larissa, eu não estava no baile, mas eu lembro desse rebuliço, dessa história, era muito comentado na cidade, sabe, antes e depois, nossa, dela saiu do telão, era uma coisa que aquilo mexeu muito e influenciou. Eu fazia ginástica já, e aí tinha o festival de ginástica, e isso influenciou lá, como que foi montado, como que era todo o festival, né. Bom, como eu tinha falado já, que eu me encantava muito pelos figurinos e em cima do palco, mas eu acho que o primeiro momento, tu tem um ensaio geral ali, mas nada se compara ao teu primeiro pisada no palco, que tu vê a galera toda, assim, sei lá, 5.000 pessoas mais ou menos te olhando. E tu só tem que executar o que tu foi treinado para fazer 6 meses, tu não é nenhum profissional, tu é só um adolescente numa cidade pequena do Rio Grande do Sul. Tu tem que ir, tu tem que fazer o que foi proposto. Então, eu acho que, tipo, essa memória é muito importante pra mim. Uma memória de um baile inesquecível, pra mim, é o ano de 2016, que foi um ano que eu assisti o baile completo, não fiquei saindo pra lado nenhum. E é o baile da Natália Labres, pra mim, ele me emociona muito, porque eu vi essa magia do palco e produção, e foi algo que me interessou muito e que eu queria fazer. Que no ano de 2017 eu pensei, mas o medo era algo muito forte em mim, em eu ser quem eu sou de verdade, em ser uma bicha que dança, que faz e acontece. Eu acho que todos os bailes, eles se tornam inesquecíveis pelas histórias que contam, né? Mas, obviamente, eu tenho um carinho muito especial pelo ano que eu fui rainha, em 2010, porque além de ter sido rainha, também era uma equipe que estava se constituindo, que tinha saído de outras 2 equipes e formado uma. E parece que o processo é diferente, porque eu acho que tem um peso, né? Você carrega a sua equipe no rosto, assim, né? O seu rostinho está estampado lá no folderzinho e todo mundo sabe quem tu é. Tu passa, essa é a rainha da tal equipe, ela não sei o quê. E foi em 2010. E eu recém estava nesse processo de iniciar o baile, né? Eu estava numa equipe, tinha dançado 2 anos nessa equipe, tinha decidido parar porque eu queria cursar faculdade para estudar, e aí veio o convite para ser rainha, que eu, num primeiro momento, eu pensei em não aceitar, porque eu achava que, como assim, por que eu, né? Tem tantas meninas que já vêm, né, de uma trajetória muito mais significativa. O baile da minha irmã, que foi para mim super, assim, essa coisa de ver eles ensaiando, de entender como é que era o processo. Depois, o próprio da Dedéia, para mim, que foi um ano antes do meu, que teve um neon, assim, aquilo, uau, mudou alguma coisa aqui.
Memórias inesquecíveis de baile que eu tenho. Em 2012, quando eu fui rainha, né, a sensação de estar no palco foi um ano que eu me preparei muito, né, que eu me treinei muito também para estar consciente enquanto bailarina, porque às vezes a gente vai para um lugar de anestesia, sabe? E daí, tipo, sai do palco e fica aquela sensação de, ai meu Deus, já passou. E aquele ano foi um ano que, assim, eu senti muitos 15 minutos passando, né? Foi muito gostoso, assim, ver, eu lembro da reação dos jurados, eu aproveitei muito. O meu ensaio geral foi muito especial. De 2009, foi meu último baile. Ele teve, assim, ó, uma dedicação que foi anormal. Os nossos ensaios já começavam todos diferentes. Eram de noite, durante a semana. Era um elenco, acho que de 40 e poucas pessoas. E muita gente, depois desse baile, já deu uma afastada. Mas, assim, era uma união que eu nunca tinha dançado antes. Tipo, desde 2004 a gente não tinha essa... E era uma dedicação anormal. Anormal. E a gente criou uma expectativa gigante, que até foi a frustração, vem daí, a gente criou uma expectativa gigante, mas assim, ó, foi muito emocionante. Todo o processo foi muito emocionante. E aí foi em 2009 que teve... O baile foi em outubro, que não teria o baile da Gincana. E ficou todo mundo desesperado. Teve elenco já visitando o galpão do outro. Me lembro que o pessoal da Águia entrou lá, viu o cenário, brincou e tudo. Daqui a pouco vai ter baile de novo. E aí o baile foi em outubro. E foi muito, muito, muito forte tudo o que aconteceu, sabe? Era muito intenso o sentimento de todo mundo. Um baile inesquecível, eu não me lembro de quem foi a equipe, mas foi aqui nesse aqui que me marcou bastante. Foi um baile tipo um baile do Pink Floyd, assim, que tinha soldado nazista. Não me lembro de quem foi a equipe, não te lembra daquela ali? Foi um dos últimos aqui. Eu não me lembro do nome daquela apresentação, mas foi uma coisa que marcou pela força, assim, pela expressão. E depois passou, agora há 10 anos atrás, ou menos, teve outros bailes marcantes lá no ginásio também. Mas esse aqui me marcou porque foi um dos primeiros que eu vim assistir. Que a gente só fazia o cenário e não vinha assistir. Aí depois eu vivei e vi esse baile aqui, que foi um baile que me marcou. Até hoje eu lembro daquela coisa dos soldados marchando. Foi uma coisa meio Pink Floyd, assim. E depois teve vários, né, melhores, né? Claro que evoluiu tudo, né? Aquele ali foi um baile que marcou, né? Marcou, assim, pela força, expressão do pessoal. E no ano de 2018 eu tive convite do Nicolas e foi aí que eu tive a coragem. O que faltava era um pontapé para começar isso. Eu me via totalmente fazendo o papel do Vinícius. Aquela coisa homem-mulher, todo esse conceito de brilho, tudo, é o que motiva os gays. Sim, não só os gays, mas todo mundo que tem essa dificuldade de aceitação. Porque em um baile tu pode ser quem tu quiser. Tem toda uma magia que tu pode ser qualquer coisa, de um mágico, a uma drag queen, a uma rainha. São muitos fatores. O baile de 2007 da Águia, que foi o baile da Michelle, que foi um baile muito importante, eu me emocionei muito durante o processo, assim, e no dia também foi muito emocionante. Eu me lembro em cima do palco chorando, assim, antes da música final, onde davam uns trovões, assim. E os bailes que a gente trabalha de bastidor, assim, que não tem como não lembrar, né? Dessas milhões de trocas de roupa de rainha em poucos segundos que a gente inventa e na hora a gente fala, meu Deus, por que a gente foi inventar isso? Ou assim, olha, na hora que estão montando o cenário, que tu pensa, meu Deus, isso me dá tão nervoso, meu Deus, por que eu tô aqui, sabe? E daí depois que passa tudo é muito maravilhoso, assim, né? Acho que todos esses momentos, assim, marcam, assim, a gente. E eu acho que a cada ano que a gente trabalha nisso nos transforma cada vez mais, nos deixa a gente mais maduro para essa questão, profissionaliza cada vez mais a gente também. E são momentos que vão ficar para a vida inteira, assim, independente de onde eu for, onde eu estiver, assim, eu sempre estou falando, né, sobre o evento e sobre o que aquilo me trouxe, assim, de coisas boas, assim, e memórias fantásticas. O primeiro que eu vou citar é óbvio, não é, gente? Eu tenho que citar um baile que a Larissa foi a rainha, não é? Porque não tem como. E foi realmente impactante, não é? Foi um baile diferente. Ninguém esperava por aqueles efeitos, né? No momento em que sai a Melissa de dentro daquela cama, que a gente nem sabia direito no começo como fazer aquilo, né? E tudo aquilo nós ensaiamos por parte. Era uma partezinha aqui, outra ali. E eu lembro que tinha o Maurício, um amigo, né?
e ele não me entendia muito bem daquilo e ele me puxava e dizia assim, isso vai dar errado, porque como é que vão juntar tudo isso? E eu disse, deixa, cada um cuida de uma parte e vai dar certo, né? Uma outra lembrança muito gostosa que eu tenho é do baile de 2014, quando a gente ganhou o primeiro lugar, porque a rainha estava grávida e foi uma luta, e ela é minha prima, então a gente tem um laço muito forte, assim, foi muito bonito chegar até ali, porque a gente muitas vezes achou que não ia acontecer. Comecei a dançar em 2005, dancei até 2015, mas como eu comecei, já tinha decidido que eu queria trabalhar com arte, e eu já tinha começado também a fazer teatro, ia fazer aula de dança, eu já fazia um trabalho paralelo, assim, né, de auxílio a quem estava coreografando, né. A gente até brinca que eu era coaching de rainha, assim, porque geralmente eu pegava essa parte com as meninas e dava um gás, assim. Pra mim, eu tenho uma outra memória também, que eu tenho uma foto com o Igor, que foi meu parceiro desde que eu comecei a entrar na SK. A gente entrou junto, entrou eu, a Malu e ele. É uma foto muito bonita que a gente tira no espelho do cenário do baile da Natália. E a gente tirou uma foto desse momento. E, tipo, pra mim, toda vez que eu olho aquela foto, tipo, parece que eu relembro tudo da minha primeira vez, sabe? Então, tipo, esse é um dos meus momentos mais inesquecíveis do baile. O primeiro baile coreografado, pra mim, é super inesquecível, porque, assim, eu coreografando sozinha, né? Já tinha coreografado com a Larissa algumas vezes. E tá nesse processo de pensar ele o tempo inteiro e de estar à frente disso e de mexer com os corpos. Para mim, isso é a coisa mais louca, assim, é ver a evolução do elenco, das pessoas como artistas dentro do galpão até chegar no dia do baile. Mas foi também onde eu amadureci muito como pessoa, porque você lida com muitas coisas, né? Você é jogada de todos os lados, né? E você parece que vira peça central de um jogo, né? E isso foi para mim muito marcante, assim, porque parecia que eu não conseguiria suprir as expectativas que aquelas pessoas estavam colocando em mim, assim. E eu fiquei muito nervosa, fiquei bem ansiosa, assim, tanto que eu caí, né? Tanto que eu caí no baile, mas enfim. Mas para mim isso foi um baile inesquecível, assim, porque foi muito marcante para mim. Mas todos são por isso, pelas histórias que contam e para mim pelos processos que passam até chegar no palco, né? Eu acho que para mim sempre foi muito mais o processo do que o resultado, assim. Para mim sempre foi muito mais significativo as coisas que aconteciam antes do que aqueles 15 minutos em cima do palco que passam muito rápido e que não tem outra chance, né? É só aquele momento. E depois, o baile da Fernandinha, para mim, é o baile que, assim, é a obra de arte para mim, sabe? Claro, né? Obra de arte no sentido de ele tá redondo nas coisas que a gente pensou na criação dele, no que ele saiu ali, com todas as dificuldades que se tem, né, no baile, né? Seja de elenco, seja de figurino, cenário, ele me traz a mensagem que eu queria passar, sabe? Que nós queríamos passar. Tem uma parada que tem se falado muito, né, dos bailes de cunho político, social e tal, tudo mais. Eu acho que sempre foi na maneira de fazer. Teve as equipes falando de apontamentos sociais e políticos, mesmo que fossem, às vezes, muito subjetivamente. Estou me lembrando, assim, da Barrosa fazendo sobre cultura cigana. Está falando de diferença. A própria Águia fazendo Estou falando de gente bem antiga, né, gente? Que esse cara é um pouco mais jovem, né, assim. A Águia fazendo da Gisele, né, dos vampiros. Está falando de diferença também, né? Está falando, e falou de nazismo, e falou de fascismo. Acho que a poupança também, quando fala de algumas, tipo lá quando teve, né, o baile da Merlin lá, tá falando dos artistas. Esse era um baile que falou de uma artista, né, e tal. Como a Águia depois foi falar lá da Madonna e falou da Merlin também e tal, de novo. E aí eu acho que na SK tem umas coisas que lá da Shalom, né, eu vejo um pouco essa trajetória, né, porque a minha visão das coisas, para mim, eu olho para Shalom, depois eu olho para SK com um segmento de trajetória aí. E daí, como eu tive muito lá dentro, tem esse cunho social no modo de fazer também. Tem uma história fantástica, assim, uma história de bastidor que é para rir bastante, não é?
de confusão total. Pois não é que uma determinada equipe resolve roubar a rainha de outra equipe. Não sei de que forma essa moça não veio no dia do baile e a equipe dentro do QG, o que vamos fazer se não temos uma rainha? Então, enquanto eu explicava para ela o que ela deveria de fazer, alguém ajustava a roupa nela, que era de uma pessoa maior, porque essa menina era mais magrinha que a outra, não é? Ela super nervosa, alguém maquiava, outro fazia o cabelo e vamos apresentar. Sabíamos que não íamos conseguir nada, mas pelo menos íamos apresentar. Então foi uma coisa de rir bastante, não é, a respeito daquilo ali. Na hora foi um nervoso total, mas isso aconteceu, não é? Olha, eu acho que todas as histórias de bastidores, elas são engraçadas, principalmente em dias de espetáculo, né? No dia, assim, porque parece que todo mundo fica numa outra dimensão, assim. Eu lembro o primeiro ano da Força, que tinha umas luzinhas, a gente tinha uns bichinhos, tinha umas luzinhas nos dedos. E eu estava saindo da coreografia dos bichinhos e eu tinha pouquíssimo tempo para tirar aquilo e botar a roupa final. E eu lembro que eu tinha o telão, aqueles telão que ficam, e eu saí assim, e eu fiquei olhando, porque estava tão bonito, e eu fiquei olhando. E aí veio alguém correndo e disse, me dá teus dedos. Tipo, as pessoas só não arrancou meus dedos porque não deu, assim, mas tirou aquelas luzes, e a Fernanda, que estava comigo, tirou a minha roupa e eu assim, ó, parada, congelada, tipo assim, não vou me mexer, né? As pessoas já estão fazendo isso. Então sempre tem histórias, né? Uma história de bastidor. 2014 também, o que acontece? Nós éramos a gente tinha uma cena onde a gente representava as divas do cinema, as divas antigas. E o meu figurinista, que foi o Uriel, que também está fazendo parte, né, desse projeto, não permitiu que nós usássemos luvas. Que somente uma das meninas ia usar luvas, que estava fazendo a Audrey Hepburn. Só que eu amo luva e eu queria muito usar e eu não entendi, e ele não conseguiu me convencer do porquê a gente não podia. E aí eu arquitetei todo um plano, onde eu pedi para um amigo meu trazer as luvas de Porto Alegre, peguei escondida, deixei escondida dentro do meu vestido, vesti elas em cima do palco. E aí quando o Uriel me olhou assim em cima do palco, ele só me olhou assim com aquela cara de reprovação e disse assim, como quem diz assim, agora não tem o que fazer, né? Mas no final das contas, as meninas que estavam dançando comigo me convenceram a tirar, assim, eu era meio rebelde. Uma história de bastidor, assim, barracos tem vários, né, e no final tá todo mundo se abraçando, assim, né, e que eu acho que é o mais legal, a gente briga, assim, acho que a gente briga porque cada um tem uma visão daquele trabalho diferente, assim, né, e a gente quer colocar a nossa visão nisso, assim, mas no final a gente consegue, acho que juntar tudo isso, assim, e fazer uma coisa única. Às vezes a gente nem sabe como é que a gente sabe o jeito que começou, mas o jeito que vai terminar, às vezes só no dia para saber, porque a gente juntou tanta coisa ali. Agora uma coisa legal, engraçada, de história de bastidor, eu tenho no ano de 2012, que foi o baile da Karen, que a gente estava fazendo uma história muito louca, assim, muito para frente, assim, um futuro muito, muito, muito louco. E daí o figurino dela tinha várias coisas assim, e tinha uma gola que eu tinha feito pra Karen, maravilhosa, assim, uma coisa meio Xuxa, assim, uma coisa, tipo assim, super cyber. E daí, a Karen, ela meio que tinha ensaiado com aquilo, daí ela fez uma cara, assim, um dia antes, que saiu com aquilo, ai, tá me incomodando um pouquinho, mas aquela coisa de rainha de não querer incomodar as pessoas que estão trabalhando. E chegou no dia, a gente foi colocar a gola nela, e ela não queria entrar com a gola porque machucava ela, e realmente machucava, assim. Aí deixei a Rafaela e o Rudimar resolver aquela gola, porque eu já estava estressada com outras coisas, resolvendo outras coisas. E, enfim, assim, daí foi aquela, a gola vai, a gola não vai, daí aquelas coisas de bastidor, a Karen não vai botar a gola. Eu disse, vai botar sim, dá um jeito, faz desse jeito. E daí, no fim, não foi com a gola também não ia fazer diferença alguma ali, ela estava linda, arrasando, mas no dia do baile, assim, tem algumas coisas que tu faz, que tu, né, acontece todo aquele estresse, e daí no outro dia que tu para pra pensar, meu Deus, olha o que eu fiz, olha o que aconteceu, assim, e é muito engraçado, né? O breguete que o Léo inventou pra mim subir, que era um elevadorzinho,
Ele não achava, se vocês olharem o DVD de 2007, tem uma mãozinha preta num cenário branco. É a mão do Léo tentando achar o engate, que o negócio já era para subir e não engatava. E aí o Léo ficava com a mão assim e eu de costas, eu nunca ia saber se tinha engatado ou não. E só depois, né, que a gente fica sabendo dessas coisas que acontecem. Mas quase que eu não que cai. Se o Léo não tivesse enfiado o mãozão para engatar, porque o negócio se engatou, e aí isso tudo acontece, né? Incrível. Agora a gente para lembrar, é muita coisa. Que a minha roupa não era para ter sido Alcione, era para ser uma grega, mas como ela abriu, eu fui Alcione do Mega Hair. Fora também que era para ter entrado de pé descalço, eu entrei de bota, a escada sumiu. Fechei a roupa, mas no que eu fui subir na escada, a escada já não estava mais lá. E aí eu tive que me pendurar no palco para subir. E a roupa abriu. E agora não dá pra descer pra pegar o cinto, porque já ia virar a torre e eu tinha que estar lá parada. E aí entrei de Alcione e foi isso. Então tem essa história maravilhosa do André Bregolin, que o André Bregolin, na Nova Era, ele era a torcida, né? Ele fazia acontecer. Assim, tem a coisa do ano que o Gustavo e a Karen dançaram, que no meio da apresentação, tá lá rolando a apresentação, escuta, beija ela, Gustavinho, esotérico! Em 2016, do ano da Natália, que eu saí da coreografia e ajudei todo mundo a botar a roupa final, prendi bonitinho todo mundo, dei um nozinho e aí, no meu eu só engatei, eu achei que tinha colado o velcro. E assim que eu subi no palco, eu senti que a roupa fez... Daí eu olhei assim e disse, vai cair. A sorte que eu tinha colocado o sutiã por baixo, porque eu não ia colocar sutiã, então realmente eu ia ficar pelada em cima do palco. E o primeiro movimento que eu fiz de frente, o negocinho, puf! Mas fui, dancei, enfim. São coisas que acontecem, que a gente também aprende, né? Mas que ficam na memória, assim, de coisas engraçadas que acontecem durante, né, o decorrer do espetáculo. Ai, o ano dos robôs da poupança, pelo amor de Deus, aquelas roupinhas aqui embaixo, foi o Carcaça que desenhou o nosso figurino. E imagina, agora ele tá aqui, né? O Carcaça desenhou o nosso figurino, era um suplex bem grudadinho, uma perna livre, só com o negócio enrolado, e eles apertavam tudinho aqui embaixo, as meninas as gordinhas, então, ficavam aquela sobrinha aqui, ó, odiadas. E aí a maquiagem não tinha dinheiro, foi todo mundo que se maquiou, era óleo Johnson com glitter, uns negócios na cara. Minha irmã fez trancinha em todo mundo. E dos bastidores de ensaio, que a gente sempre fazia uma festinha, uma coisinha só para os que dançam e os que ficam para trabalhar. Todo final de ensaio de 2019 eu fazia Hush Hush, que ninguém aguentava mais, inclusive eu. E em uma das vezes eu fui fazer um drop e eu dei de cabeça no chão. Só que, tipo assim, eu não bati a cabeça no chão e fiquei. Eu levantei com a cerveja na mão. Eu caí, mas a cerveja estava intacta. E aí, eu fiquei meia hora parada assim, e todo mundo perguntando, quer um remédio? Eu tô bem. Só que eu fui levantar depois de 1 hora. E me deu muita liberdade de ser quem eu sou hoje, porque ao mesmo tempo que eu tava me expressando, eu tava sendo engraçado. Tava sendo apenas eu. E depois, no baile da Roberta, que foi no clube, o Gustavo, né, a Roberta namorava o Guilherme, irmão do Gustavo, e o Gustavo não sabia onde tinha colocado o CD, aí o Guilherme chegou lá pro pai deles, que estava na torcida, tipo, montando o cenário, aquela coisa, vai começar o baile, chegou, não sei o que, sumiu o CD, e o André ouviu isso, né, sumiu o CD. E daí, o que aconteceu? Sumiu o CD. E aí ele foi lá, sumiu o CD, sumiu o CD, sumiu o CD, e virou o grito de guerra da Nova Era aquele ano, sumiu o CD. Na hora do baile mesmo, acontece várias coisas que é muito engraçado, né? As pessoas, bom, a troca de roupa de elenco é aquela loucura ali atrás, né? Então, tipo assim, o pessoal todo tirando a roupa e tendo que achar a sua roupa no meio daquilo tudo. Se filmassem atrás daquele cenário, meu Deus, seria outro baile, assim, porque é muito engraçado. É bem engraçado. Porque vai evoluindo a questão dos acidentes também, né? O baile da Paulinha, Molde, eu vou ter que botar esse anexo. O que foi aquela fumaça? Que nunca mais acabava. Sim, gente, não é normal. Não deu para enxergar. Foi o baile que não teve fim da poupança, o de 2012. Porque a fumaça atrapalhou tudo, o negócio batia e as pessoas não se enxergavam no palco. Ai,
Tem uma história de bastidor que eu queria ter visto, assim, que é a máquina de gelo seco explodindo, que é o tipo... A Águia resolveu fazer uma máquina de gelo seco, não queria contratar a máquina de gelo seco. E fizeram a máquina de gelo seco no galpão. E daí o tio Paulinho era o responsável da máquina de gelo seco. E do nada a máquina... Óbvio que não ia dar certo, né? Construir uma máquina de gelo seco assim. E a máquina explodiu, daí a Marcela disse que saiu o tio Paulinho branco se batendo, assim, naquele gelo seco, com óculos todo guinzo atrás. E daí na filmagem do baile, assim, aparece, foi em 2009 isso, se eu não me engano, aquela nuvem de gelo seco atrás do cenário indo todo para um lado, assim, e o palco vazio. Uma vez nós tínhamos que buscar insetos. E chega alguém muito triste, diz assim, tem uma coisa... Triste mesmo, né? Tem uma coisa muito triste para dizer, né? Tipo, o mosquito morreu. Então, meu Deus, morreu o mosquito. Eu não sei se era mosquito, mas vamos dizer que fosse esse o inseto, não é? Nossa, o baile foi o que me possibilitou conseguir entender que eu queria ser artista, assim, né? Eu tinha essa vontade, gostava de dançar, gostava de atuar, só que em São Jerônimo não existe estúdio de dança, não tem uma escola de teatro, então não é algo que tu vivencia na cidade, a não ser através da gincana, né? E poder participar da gincana foi onde eu... Nossa, existe alguém que trabalha com isso, né? Na figura do coreógrafo. Existe alguém... dançar também pode ser um trabalho, né? Atuar pode ser um trabalho. Tanto que o primeiro curso de teatro que eu fiz, que foi no TEPA, foi por indicação da Larissa, que foi a minha primeira coreógrafa. Tem influência total na minha escolha profissional, né? Porque a minha escolha se deu a partir de 2009, quando eu conheci a Larissa, a Sanguiné, que ela era coreógrafa junto com o Denis, da Poupança, na época também. E eles revezavam, vinham finais de semanas diferentes. E me encantou a forma como eles conduziam o processo criativo, né? Não era simplesmente chegar, dar uma coreografia, tu repete 30 vezes, muda isso. Não. Tinha um outro processo de construção que eu achei muito interessante. E eu falei assim, isso é legal. E fui procurar, pesquisar sobre o que era, as formas, os processos criativos. E foi quando, numa dessas pesquisas no Google, eu me deparei com a faculdade de dança, primeiro da URGS, e aí eu li todo o currículo, toda a grade curricular deles, e foi uma grade curricular que na época não me chamou a atenção. E aí fui para o curso de graduação da UBRA, que para mim, sempre quis ser professora, sempre tive essa vontade, porque venho de uma família de professores, então era um bichinho que me picava, assim. E aí eu pensei, bom, se eu quero ser professora, eu vou ser de algo que eu gosto, que era dança, que eu já fazia, que eu já tinha uma vivência. E aí entrei na graduação em dança da UBRA em 2011, um ano depois que eu fui rainha. Então, assim, o baile da gincana, especificamente essa tarefa, ele foi um engate, ele foi o bichinho da curiosidade que me despertou para que eu seguisse essa carreira. Então, quando me perguntam, qual a tua maior referência, por que tu escolheu a dança? Foi porque eu tive a oportunidade, não são todas as pessoas de cidades pequenas como a nossa, que têm a oportunidade de viver o que a gente vive aqui, de ter as experiências que a gente tem, de passar pelos processos que a gente passa. E talvez não se descubram artistas, né? Talvez muitos artistas estejam aí e não tenham aquele incentivo, não tem alguém que mostra as possibilidades, os caminhos, né? E o baile da gincana fez com que eu descobrisse o meu caminho. Eu sou formada em educação física, mas eu pulei para dança dentro do estudo, assim, direto. Sempre me chamou mais atenção. Desde pequena eu gostava de dançar, gostava de esporte, fui para educação física e a dança me deu uma chamadinha. Aí eu comecei a trabalhar em projeto social e nisso daí que a gincana veio com tudo. Quando eu comecei a dançar, eu via que era um acesso, né? Eu tinha um acesso à cultura gratuito. Que legal participar. Maestria era me arrumar, o dia do baile, maquiagem, se arrumar, ficar com aqueles cabelos até o final do dia.
depois me apresentar, um monte de luz, um palco gigante. Onde é que eu ia ter isso? Eu não teria se não fosse só ali. Tipo, só a gincana me proporcionou isso daí. E eu, isso é muito legal, isso é muito legal. E aí eu comecei a trabalhar com projeto social. Trabalhei 4 anos no CRAS da cidade aqui. E eu sempre levava, eu estava contando para o Vinícius, eu sempre levava os DVDs para eles assistirem. E eles conhecerem, porque às vezes não têm acesso a isso, né? Que acontece aqui, nem vão no ginásio, nem sabem. E eu mostrava os DVDs, olha, esse tema aqui, que legal, falava disso, disso, daquilo. Agora, mas por último, os temas ficaram um pouco mais fortes, né? Mas antes tinha muita coisa diferente, assim. E eu mostrava para eles e falava, sempre frisava, é feito por pessoas daqui, que não são profissionais, e todo mundo pode participar. Qualquer um pode chegar dentro do... Ai, mas como é que faz? Só tu escolher uma equipe, ir no galpão e se apresentar que tu quer dançar, quer participar. E aí fica aquela vergonha, né? Demora um tempo até eles se soltarem. Eles foram ficando maiores e aí a gente começou a ver as carinhas participando dentro dos bailes. E na Força teve um, que é o Andrews, que ele participou ano passado, uma personagem mulher. Isso é muito interessante, porque ele sair de dentro da vila e fazer uma personagem mulher sendo homem é muito importante. E até essa barreira deles acharem que eles não podem estar no mesmo nível que todo mundo está. Eles podem, e é isso que abriu para mim, sabe? O Baile da Gincana me trouxe isso, essa questão de levar a cultura para todo mundo, principalmente para quem não tem muito acesso. E aí foi isso que transformou mais para mim. Minha influência artística vem muito dos trabalhinhos, que muitos acham que não é importante, os trabalhinhos antes de começar os ensaios. Que é o momento que tu tem de liberdade de criação. Então, tipo, tu pode expressar uma pessoa que tu nunca expressou, e os trabalhinhos são importantes, mas eu acho que o que é melhor é o final, tipo assim, depois do ensaio, que é quando a gente já tá, tipo, só pra brincar lá e a gente faz performance de tudo que é coisa. Mas o meu lado artístico se despertou mais dentro do galpão, porque é um lugar onde tu te sente livre para te fazer qualquer coisa, artisticamente. E a minha parte profissional, ela vem também do baile, mas vem de conexões que eu fui fazendo a partir da gincana. Talvez se eu tivesse ido para outra equipe, eu não teria conseguido chegar onde eu cheguei hoje, que eu conheci o Vini, daí eu fui costurando, fui aprendendo, e eu queria aquilo ali, sabe? Tipo, eu era novo ainda, tinha meus 17 anos, costurava pouca coisa, assim, pra festa fantasia, essas coisas assim, mas ainda era muito recente, né? Parecia que não ia dar certo, parecia que era só um sonho e daqui a pouco ele ia acabar. Assim como eu, quando entrei no baile da gincana, eu achava que eu queria fazer dança, só que, tipo, depois eu vi que não era aquilo ali. Então eu achei que era só mais um sonho que não ia dar certo. Tá, fui indo, fui costurando, daí conheci o Vini, conheci a Carol Cezimbra, da Carol Cezimbra eu conheci uma menina também, que me impulsionou para chegar no meu trabalho hoje. Aí do meu trabalho eu comecei como costureiro e fui aprendendo, eu acho que fui notado também e acabei subindo para modelagem, com todo o conhecimento que aprendi lá daí. Entrei na faculdade agora e tô tentando crescer até entrar na moda de verdade, né? Tipo, fazer criações de moda. A influência do baile na minha vida profissional foi 100%, assim, eu me descobri ali dentro do galpão fazendo o que eu faço hoje, né? Eu ia para dentro do ateliê, naquela época era o Jean, o figurinista da Águia, e lá, quando eu entrei na Águia, que foi em 2006, eu ia para o ateliê, era na casa da tia Regina, ali no centro ainda, e a gente dançava, ensaiava durante a semana, mais final de semana, e daí durante a semana, de noite, todas as noites eu ia para o ateliê fazer figurino, ajudar no figurino. E lá foi onde o Gia me ensinou tudo que eu sei hoje sobre figurino, assim, né? O Gia foi uma pessoa muito importante na minha vida, conheci ele através da Águia e do baile da gincana, e aprendi muito ali, assim. E lá eu me apaixonei por fazer figurino, assim. Eu me apaixonei por moda, né? E teve total, assim, tanto que eu entrei na Águia em 2006 e em 2010 eu comecei a cursar moda, assim. Foi uma coisa que não tinha outra possibilidade na minha vida se eu não fosse fazer aquilo ali. Tanto que depois que o Gia saiu da Águia, o Gia saiu da Águia, foi o último baile de 2009, 2010 eu fiz a poupança, figurino da poupança,
E daí, em 2011, eu voltei para a Águia e fiz até o ano passado, até 2019, figurino. Então, foram 10 anos aí fazendo figurino todos os anos, passando todos os perrengues. Dançando me influenciou a estar no palco, né? Claro, eu já tinha a vivência da ginástica, eu já dançava, já tinha coisa de apresentação, competia, enfim. Mas a coisa do público, da coisa, sabe? De tu estar lá, daquela emoção de estar no palco, da decisão de trabalhar com isso, assim. Eu vou me formar em dança, eu quero ser bailarina e trabalhar com isso, assim. Muito, total influência. Claro, e a influência das pessoas que eu cruzei, né? A Larissa, que, vamos lá. Em alguns momentos eu desisti, aí ela, vamos dançar em tal lugar. Isso eu comecei a dançar na Shalom, porque não tinha mais a Nova Era. Fiquei perdidaça, teve um ano ali, tipo, não quero ir para nenhuma equipe. E por ela chamaram, vamos lá, vamos nesse sentido, assim. Não vamos participar da equipe. Acabei participando, claro, mas era vamos dançar, sabe? Era pelo dançar. Tanto que a gincana, nem sei se eu lembro de alguma coisa que eu fiz além, né, do baile. Mas... E como coreógrafa também, assim, já tinha coisa de, aos poucos, ir, né, ajudando a criar a Larissa. E aí depois, com a tua chamada, né, Vini, tem Para mim isso é assim, eu me tornei coreógrafa naquele momento, assim, eu quero te chamar para trabalhar na Shalom e nossa, eu posso, eu consigo, é isso, sabe? Ai, de novo. Bom, viver a gincana de São Jerônimo, viver o baile de São Jerônimo, faz com que a forma como a gente atue na vida, não é só dentro da profissão, é na vida, passa a ser diferente. A gente passa a ter mais olhos para as coisas, a gente passa a perceber mais coisas, a gente quando vai ao cinema, a gente já vê um filme pensando no que pode se transformar para o baile. A gente vai ver uma peça de teatro e já imagina como é que aquele figurino poderia estar no palco de São Jerônimo. Então, vai influenciar em tudo na vida da gente. A gente viaja, a gente vê uma paisagem, vê alguma coisa, a gente já imagina alguma coisa. E na minha vida profissional, realmente, isso influenciou muito. E é uma coisa incrível a gente perceber quando a gente sai daqui. Então, eu fui para Porto Alegre e trabalhei em 2 outras escolas, além da que eu trabalhei aqui. E quando eu comecei a fazer coisas lá, né, trabalhar com teatro, fazer algumas exposições de trabalho de alunos e trabalhar com isto e levar isto para a vida dos alunos, queriam saber onde eu tinha aprendido tudo isso. E eu dizia sempre em São Jerônimo. Né? E eu lembro que eu fui convidada por uma ex-aluna para fazer uma palestra no Julinho. E daí comecei a falar com os professores a respeito de várias técnicas, de várias coisas e de várias buscas de coisas que poderiam fazer. E aí uma disse, mas a fulana, que era professora, não é, de lá, que foi a que me levou, ela faz tudo isso. E a gente perguntou para ela de onde ela fazia isso, e ela dizia que era de São Jerônimo. Eu disse, sim, em São Jerônimo a gente aprende a ser um professor diferente. Não é? Porque aqui dentro das escolas vibra-se com isto, não é? Hoje eu não sei como são as escolas, mas no tempo que eu trabalhava aqui, a gente vibrava nessa frequência. E uma das coisas importantes é que eu trabalhei até me aposentar agora, até o ano passado, numa escola em Porto Alegre e trabalhava numa sala de recursos, trabalhando com crianças superdotadas e com crianças DIs. Tudo que se faz aqui se leva para lá, para essas crianças aprenderem. E quem teve a oportunidade de ver essas crianças em cena, quem teve a oportunidade de ver os cenários montados, os figurinos montados por estas crianças, porque eles que montavam tudo,
e o que eles aprendiam com isto, pode ver que lá tem a alma de São Jerônimo, lá tem a alma do baile de São Jerônimo. Então, isso influenciou muitíssimo na minha vida e eu espero que continue influenciando na vida de todas as pessoas, não é? E que isso não morra. Hoje o baile da gincana é o principal e quase o único formato de expressão cultural através da dança, do teatro, das artes visuais e música, né, de uma forma assim mais na qual elas se entrelaçam, né? Se tu quiser dançar, se tu quiser atuar, tu vai para lá. E eu acho que ele é muito importante para o município, para as pessoas que aqui vivem, né? Acho que hoje eu tenho um projeto já voluntário há 5 anos aqui, onde eu dou aula de graça, assim, e tudo mais. E eu vejo o quanto é difícil fazer isso acontecer, sabe? A dança, o teatro, fazer acontecer aqui. A gente ainda está num caminho que tá de entender que essas coisas são possíveis e que a gente pode ir muito além, né? E ter o baile dessa forma tão grandiosa que é esse evento, a apresentação, eu acho que é uma afirmativa muito grande de que a gente pode fazer coisas incríveis aqui. A gente só não entendeu isso ainda. Nossa, eu acho que a comunidade deveria aproveitar mais o que o baile traz. Primeira coisa que eu tenho para dizer a respeito disso. Eu não consigo imaginar uma cidade como São Jerônimo não ter um corpo municipal de dança. Não ter um teatro municipal. Porque nós temos talentos. São Jerônimo é uma cidade de talentos. E o que o baile traz é o desenvolvimento dos talentos. Não só para essas crianças, esses jovens, se descobrirem na arte e buscarem uma profissão. Não. Nós sabemos que enquanto esses jovens estão dentro de um QG, trabalhando lá, eles estão aprendendo a trabalhar em grupo, a ter senso comunitário, a ter senso de organização, de justiça, de compreensão, a perceber detalhes. Eles trabalham a sua atenção, as suas percepções. Eles se desenvolvem num todo. Então, a oportunidade que o baile da Gincana de São Jerônimo dá para todos os jovens dessa cidade é fantástico. É um trabalho que as ONGs fazem. Porque as ONGs, elas trabalham com o quê para tirar pessoas da marginalidade, pessoas da droga? Elas trabalham com a arte ou com o esporte. E São Jerônimo faz isso sem ter ONG. Faz isso porque está na alma de São Jerônimo. E quantas crianças e quantos jovens nós já vimos se desenvolverem dentro dos QGs. Não é? Isso é maravilhoso. E eu que trabalhei muito com o jovem dentro dos grupos, e não só de uma equipe, mas de várias equipes, de trabalhar a percepção de si mesmo, a busca de si mesmo, o encontro com o outro, a sensibilidade, trabalhar as suas emoções, tudo está ali. Eles estão fazendo terapia, gente. Quando tu trabalha lá, tu está fazendo terapia, tu está resolvendo questões. Então, o que eu espero de São Jerônimo é que cada vez mais incentive esse tipo de trabalho e que possa dar cada vez mais oportunidade para que as pessoas possam desenvolvê-lo. E que possa também aproveitar esses talentos que surgem no baile para poder fazer outras coisas dentro da cidade. Não é? Quantas dessas pessoas que trabalham lá, se fossem convidadas para trabalhar em alguma ONG, algum movimento, quanta coisa nós não poderíamos fazer também pela cidade de São Jerônimo. A economia da cidade se movimenta a partir desse baile, né? E pessoas de fora que vêm para assistir também. E acho que é necessário realmente, assim, tomar esse espaço. Mas eu acho que também tem uma política pública que não acontece.
Essa política pública precisa reconhecer esse trabalho que é um movimento da cidade e não toma para si. E não é para tomar para si para fazer politicagem. É formar uma lei, como, sei lá, existe em Porto Alegre a lei do Porto Alegre em Cena. Né? Em outros lugares que tem lei de festival ou que tem lei de incentivo, do não sei do quê, o Baile da Gincana de São Jerônimo começa a se tornar uma lei. Tem que acontecer todos os anos de qualquer maneira. Né? E aí a política pública se torna responsável por aquele acontecimento. É um disparate, né? Enquanto que a Águia tem um galpão que não precisa pagar o seu aluguel, por exemplo. Tá, paga lá as despesas e tal, mas ela investe cada ano, né, num galpão que vai melhorando para si. As outras equipes não têm essa disponibilidade, acabam... Estou dando um exemplo só, né? Que tem um lugar de diferença, né? Não adianta a meritocracia de novo, né? Não é meritocracia. Se a política pública funcionasse de tal maneira que, por exemplo, todo mundo, nenhuma equipe precisasse se preocupar com o aluguel e se preocupasse em investir no espaço de locomoção artística mesmo, nessa movência artística, né? Então, daí vai pagar profissional, daí tu vai pagar, quem sabe lá vai sobrar dinheiro para as pessoas que são profissionais e trabalham, Vinícius, Uriel, né? Porque, são das equipes, que massa, que bacana mesmo, não é isso que eu estou falando, eu estou falando só que isso também é a profissão dessas pessoas. Né? E isso precisa ser reconhecido, precisa ser movimentado também, que a política pública precisa entender, que eu acho que está longe de entender. E a questão, isso sobre a questão social, né? A comunidade LGBT que ia mais São Jerônimo é enorme, né? E eu acho que na época do baile, assim, desde a questão de produção do baile até o dia, é onde a gente consegue se expressar, consegue estar incluso dentro disso, né? Como eu disse, a arte ela é muito libertadora, então pra gente é muito acolhedor estar ali dentro. Às vezes muitas pessoas não se sentem confortáveis dentro das suas próprias casas, assim. E dentro do galpão, dos galpões e do baile, se sente muito confortável, né? E dentro disso também a gente consegue passar o que é ser LGBT, né? Dentro desses espetáculos, né? Não só agora, isso vem, né, de muito tempo, assim, né? Eu sempre falo que o baile sempre foi construído, né? Não desmerecendo, né? Deus o livre de desmerecer os héteros. Mas o baile sempre foi construído por mulheres fortes, né, e gays ali, né, sempre tiveram muito envolvido nisso, assim. E o baile é uma bichice total, né, não há quem diga, né. Mas eu também acho que a gente tem que, né, a gente que trabalha agora, temos que reconhecer que lá na década de 80, final de 80 e 90, onde começou isso tudo, que teve pessoas muito importantes que atuaram naquele meio ali, que a gente não pode esquecer disso, que abriram portas para que a gente se sentisse confortável, né? Ali, então, tem muitas gaysinhas e travestis que botaram a cara a tapa lá no início já, né? Que a gente sabe ali, tem o Gustavinho, tinha a Márcia, que fazia o papel do anjo na águia, quem mais? O Xandinho. Bom, a nova era o babado. Eu tô lembrando... Tinha vários, né? Que é a professora lá em Porto Alegre agora. A Douglas. Mas tem... Que é a... Júlia? A Júlia Campbell. Então, tipo... É um momento, assim, e cada vez mais, né? Agora a gente teve há pouco tempo a primeira rainha trans, né? Que foi a Vanessa, e que foi um momento também, assim, muito marcante para mim. Aquele ano eu não participei muito da produção, eu fiz o figurino da rainha e ajudei a fazer um pouco do elenco da Águia. E no dia do baile eu não estava na produção, eu fiquei assistindo o baile. E foi muito louco, assim, ver a Nessa no palco ali, porque, tipo, a gente participa de uma competição, né? Só que ver a Nessa no palco como rainha, todas as equipes estavam, tipo assim, em pé, aplaudindo e durante todo o baile, assim, torcendo para ela, sabe? Que aquilo foi um momento muito histórico também para o nosso baile, se ter a primeira rainha trans e que venham também muitas rainhas trans aí
porque a gente precisa ter essa representatividade também dentro desse evento. Bom, eu, Poc Pink, acho que esperaria um espaço para as drag queens e LGBTs da cidade, pois é uma parte que tem muito em falta ainda. Por mais que não tenha muito preconceito nos lugares, mas mesmo tendo, acho que era importante ter um espaço, porque drag não é só close, é cultura. E também de continuar mantendo o baile, porque é algo muito importante para a cidade. Vem pessoas de tudo quanto é canto só para ver o nosso baile. Então não é algo que pode deixar morrer. Apesar de estamos vivendo uma pandemia, assim que tudo passar tem que continuar, porque é algo mágico. Move muitas pessoas, até trabalhos para a cidade. É uma coisa difícil, essa é uma pergunta que a gente responde, mas é um sonho que eu acho que vai ser muito difícil de alcançar ainda. Eu imagino, sim, uma cidade ter um local próprio para fazer tipo uma casa de cultura que ali tenha toda a memória da gincana, sabe? Isso aí não existe em lugar nenhum do mundo. Se bem que a gincana é uma coisa muito nossa aqui. A gente já tentou fazer encharqueadas lá, fazer um memorial com todos os trabalhos que foi feito durante a gincana. A gente já teve lá, hoje virou uma sucata, está tudo jogado lá. Mas uma cidade ter assim um local para aquele trabalho que foi feito ali. Pô, a equipe ganhou com essa escultura aqui. Põe lá. Põe ali a tarjinha, foi gincana tal, tarefa tal, equipe tal, venceu. Põe ali, aquilo aí vai ser uma história para o futuro. Porque foi feito tantos bailes bons aí. Eu tenho visto agora de uns anos para cá, bailes que foram ganhos, que foi apresentado em outros lugares. A Águia apresentou um baile em Porto Alegre. Acho que teve outras equipes que fizeram isso aí também, a Poupança, não foi, Carcaça? Teve outras equipes que fizeram. Então isso aí é legal para a memória da gincana e até para valorizar o trabalho das pessoas, porque ninguém é profissional na gincana. Tu pega gente que trabalha, que sai do serviço e vai ensaiar. Não é no meu caso, que eu vivo disso aí. Mas aí tu vê a gente que está ali trabalhando, soldando, fazendo tudo. Aí tu vai vendo o que ele faz realmente. Eu trabalho na Gerdau, eu trabalho ali no laboratório, mas na gincana eles se transformam em artista. Eles são bailarinos, eles são, sabe? Tu acha tudo ali dentro de uma equipe. Meu grande sonho, assim, como artista, como gincaneira, é que o baile, ele continue, né? Acho que tem grandes chances de em algum momento ele acabar pelas dificuldades que vêm se apresentando, né? Financeira, pessoal, enfim, em torno desse evento. E que se ele continuar, a gente consiga envolver e transformar ele num formato até de teatro musical, sabe? Onde não só o coreógrafo receba, né? E aliás receba também um valor justo pelo seu trabalho, mas com que o elenco também possa receber como bailarino, para gerar uma valorização do artista, que as pessoas envolvidas, né? Que isso gere mais renda e mais cultura, assim, né? Para que essas pessoas também participem disso e daqui a pouco possam se tornar profissionais, participem disso e daqui a pouco possam levar isso de outra forma. O adolescente que está participando ali vai levar isso para a escola que ele estuda, né? Nesse caminho. O meu maior sonho com relação à cultura da cidade é que ela se fortaleça. Eu acho que o baile, ele precisa continuar, por mais que nesse momento a gente não possa. Eu acho que não é uma coisa que já foi. É uma coisa que é nossa e que é importante ela se manter para que próximas gerações venham viver tudo isso que a gente está falando. E que tenha além disso, sabe? Eu vejo os sonhos das pessoas que falam, eu quero um espaço para drag, eu quero um espaço de arte, eu quero tudo isso, eu quero que a cidade tenha essa possibilidade. Eu acho que o maior sonho de quem trabalha no baile e de quem assiste também, que vive aquilo tudo ali, que tantos meses, é que aquilo fosse o ano inteiro, sabe? Que São Jerônimo fosse um polo de cultura, assim, porque a gente tem inúmeros artistas, na verdade a nossa terra em São Jerônimo é uma terra muito fértil, assim, onde tu joga o pó de pirlim-pim-pim ali, brota um artista, né? E acho que também o baile tem essa questão muito importante nisso, assim, de descobrir, de fazer brotar, né, esses artistas. Então, para quem não sabe, no dia do baile, esse documentário não tem cheiro, entendeu? Mas no dia do baile, a cidade cheira laquê.
entendeu? Quando tu acorda no dia do baile, tu sente que o cheiro do baile tá na cidade, assim, é muito louco, porque é um cheiro diferente. Virou setembro, já entra um cheiro diferente. Agora o dia do baile é uma coisa muito louca, assim. É as pessoas montadas, saindo de carro, maquiadas na rua e corre pra lá e busca isso, busca aquilo todo, e aquele cheiro de laque na cidade inteira. E as pessoas chegando das outras cidades para te assistir, assim. Tu imagina ter isso o ano inteiro, assim, de ter um lugar nosso, que a gente possa ter lá ter um pouco mais de dignidade para se trabalhar, para a gente ter uns camarins legais para os nossos artistas, de tornar São Jerônimo um polo de... Vamos falar de teatro, de musicais, de música, de dança, assim, porque a gente tem de sobra talento na cidade para fazer isso. E eu acho que precisa ser olhado um pouquinho mais, assim, né? Tanto em questão política para esse evento e questão social e tudo mais, assim. Seria, eu acho que um sonho de todo mundo, assim. Eu acredito que todo mundo falaria isso, assim, de ter isso o ano inteiro e ter mais condições de trabalho para poder fazer mais e mais e mais e mais. Porque o pouco que a gente já tem, a gente já se desdobra e faz tudo aquilo, assim. Tu imagina se nós tivéssemos mais recursos, se a gente fosse mais reconhecidos, sabe? Então, é o meu sonho, assim, né, de poder trabalhar só com isso, assim, de poder trabalhar só fazendo figurino, só fazendo produção, aquela loucura de ensaios e tudo mais, tipo, o ano inteiro, assim. É o meu sonho, assim, um bichinho picou e é difícil, assim, acho que todo mundo sonha com isso. Ter o galpão das equipes o ano inteiro, sabe? É que as pessoas possam ir lá e fazer a arte delas. Que eu acho que precisa de políticas públicas para isso. A gente tem espaços vazios, abandonados, que podem ser ocupados com arte, sabe? E não pensar só na gincana, e além disso. Porque a gente tem um número grande de profissionais que saíram do baile e foram buscar formação fora. Porque aqui é até ali, é a gincana, é o baile da gincana e acabou. É o carnaval e acabou. Não, tem que ser uma coisa continuada. Tem que ter uma evolução. E pode ser aqui, sabe? A gente já tem profissional para isso. Na dança, temos pelo menos 8 pessoas formadas em dança na cidade. Em teatro, tem gente fazendo também, sabe? Vai embora, mas... porque tem que ir embora, porque não tem oportunidade. Mas eu acho que se tivesse oportunidade de ficar... Né? Se tivesse onde trabalhar, ficaria, porque está sempre aqui, porque sempre volta, porque tem algum momento que é a coisa afetiva da cidade, né? Essa coisa que a gente cria esse vínculo com as pessoas, com o espaço. E eu acho que, para além do baile da gincana, é importante pensar nisso, sabe? Formação, espaço, apoio público, apoio privado. Porque também as empresas têm que entender que elas crescem a partir da arte também. Eu acho que o Festival de Artes Cênicas, que agora tem esse nome, o Baile da Gincana, Festival de Artes Cênicas, tem que ser um festival de artes cênicas como é o Festival de Gramado, como é o Porto Alegre em Cena, que as pessoas venham para assistir isso, que se venda isso, que seja turismo cultural, sabe? É uma carta na manga muito grande, perdida. Não digo perdida porque tem muita gente que vem, mas pode ser mais investido, sabe? Entrar no calendário do Estado como um festival de artes cênicas, todos os meses de setembro, vai ter aquilo ali. Eu acho que não pode mudar a característica disso, sabe? De ser ali na hora, competição, mas que pode crescer, sabe? Então são muitas coisas que eu sonho para a cidade com relação à cultura, porque eu enxergo que tem muita gente para trazer coisas legais e um crescimento grande para a cidade com relação a isso. Sonho, eu acho que no primeiro momento é a gente ter a possibilidade de continuar fomentando, de não deixar isso que já acontece há tanto tempo morrer, né, acabar, porque eu acho que talvez as pessoas não consigam enxergar a potencialidade que esse evento tem e o que ele é capaz de transformar na vida de uma pessoa. Não só na minha, mas como de todas as pessoas que já passaram por aqui falando hoje, né? De como que esse evento marcou e os constituíram como profissionais e a partir disso construíram as suas carreiras, né? A minha vontade, eu sempre, puxando até para um lado mais social, eu acho que eu gostaria muito de ver
um centro cultural que pudesse abranger as crianças carentes, que não têm oportunidades de vivenciar a arte como um todo, que seja gratuito, que seja para todos, uma companhia né, para a cidade, porque eu acho que a gente tem muitos talentos aqui, talentos que já foram e voltam e estão sempre permeando, e uma nova geração que está vindo e muito potente, e muito questionadora, e muito ativo naquilo que acredita artisticamente. E que essas gestões, eles deem a devida atenção para a cultura, né? Que não deixe de lado, que não achem que a cultura não traz benefício para uma cidade ou que não traz benefício para a comunidade, que as pessoas olhem para a cultura da forma que deve ser para os artistas, né? Que incentivem os artistas cada vez mais, porque a gente precisa de incentivo, né? Porque não basta tu ir só no dia da apresentação e bater palma e dizer, ah, nossa, que lindo que acontece aqui, se durante o resto do ano tu não incentiva os artistas que tu tem aqui, que podem transformar e fomentar ainda mais tudo isso.